E nos últimos dias acontecerá, diz Deus, que do meu espírito derramarei sobre toda a carne, e os vossos filhos e as vossas filhas profetizarão, e os jovens terão visões, e os vossos velhos terão sonhos. Agora vai lá para o capítulo 7, Atos capítulo 7, o versículo de número 54. Atos capítulo 7, e o versículo é o de número 54. Amém? Vai dizer assim a palavra do Senhor: E, ouvindo eles isto, enfureciam-se em seus corações e ranziam os dentes contra ele. Mas ele, estando cheio do Espírito Santo, cheio de quem? Vamos lá mais uma vez, cheio de quem? Do Espírito Santo. Fixando os olhos no céu, viu a glória de Deus e Jesus que estava à direita de Deus, e disse: Eis que eu vejo os céus abertos e o Filho do Homem que está em pé à mão direita de Deus. Mas eles gritaram com grande voz, taparam os seus ouvidos e jogaram unânimes contra ele. Então, expulsando-o da cidade, o apedrejavam, e as testemunhas depuseram as suas capas aos pés de um jovem chamado... Vamos lá, aos pés de um jovem chamado... Amém. Feche seus olhos, cubra sua cabeça, vamos orar, amém? Deus amado, Pai querido, Espírito Santo de Deus, estamos mais uma vez, ó Pai, orando, ó Pai, para pedir ao Senhor que a Tua presença, ó Pai, venha estar em nosso meio, ó Pai. Meu Deus, eu te peço, fala conosco nessa noite, opera um milagre nessa noite, fica conosco nessa noite, salva almas, ó Pai, nessa noite, me ajuda mais uma vez. É isso que nós te pedimos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Pode se assentar, amém, igreja? Deus seja louvado. Quero agradecer também aos pastores que estão me retaguarda. Deus abençoe, ore por mim, tá bom? Amém, Deus seja louvado. Igreja, nós moramos ali no Jardim Chácara Santa Amaro, eu e a minha esposa, aonde quando não tem chuva tem pó e quando tem chuva tem lama. Mas Deus está dando força para nós e nós estamos lá. Congregamos ali na Adsa Jardim Remberg, ali no Jardim São Bernardo. Os nossos pastores locais é o pastor Evandro e a pastora Bianca. Estamos debaixo da bênção dos nossos pastores. A igreja recebe a bênção? Amém. Fazemos parte do Campo do Malha. O Campo do Malha, quem dirige o Campo do Malha, o pastor setorial é o pastor Zezé, junto com a pastora Simone. E o nosso pastor presidente é o pastor Galdino. A igreja recebe as paz dos meus pastores? Amém. Vamos lá. Igreja, o tema desse congresso é geração eleita em seivos do Espírito Santo, Atos capítulo de número 2. O livro de Atos é um livro muito interessante, muito lindo de se ler, mas é um livro histórico, onde quando nós lemos nós temos que entender que todo o livro, todo o contexto do livro vai se relatar e vai falar sobre os passos da igreja, sobre a continuidade do caminho que Jesus travou, do caminho que Jesus escreveu. Jesus ele vem para a terra, cumpre o seu ministério, só que logo depois de ele cumprir o seu ministério, ele levanta nesse ministério 12 homens, para quê? Para andar com ele, acompanhar ele, ouvir a mensagem dele, ver os milagres, ver a cura. Para quê? Para depois que ele for assunto aos céus, a história continuasse, a história dele não acabasse. O intuito de Jesus, quando levanta os 12 discípulos, que logo depois vai se tornar 12 apóstolos, logo depois Judas vai se suicidar, mas é colocado outra pessoa em votação naquele local, naquele lugar, do lugar de Judas. O intuito de Jesus é para que os homens andassem com ele, acompanhassem ele, vissem os milagres, ou operassem, ou estivessem com Jesus dentre os milagres, recebesse de Jesus a palavra. Para quê? Para depois que Jesus fosse assunto aos céus, esses discípulos dessem continuidade na história que Jesus ele escreveu. Uma certa vez Jesus vai perguntar para os seus discípulos, quem o povo está dizendo que eu sou? Um vai se levantar e vai dizer, o povo está dizendo que você é um dos profetas. E vocês, quem diz que eu sou? Pedro vai se levantar e vai dizer, você é filho de Deus, o Altíssimo. Jesus vai olhar para Pedro e vai dizer, Pedro, tu disseste bem, mas não foi a carne nem o sangue que te revelou, mas foi o Pai que está no céu. Pedro,
sobre essa pedra eu edificarei a minha igreja. Jesus olhou para Pedro e indiretamente ou diretamente, como queira, como você entender, Deus olhou para Pedro e disse: você é difícil, você é complexo. Dentre todos os discípulos, um vai me trair, que é Judas, o outro vai duvidar, mas você, Pedro, você vai me negar por 3 vezes. Você, quando eu for morto e for assunto ao céu, você vai esquecer do evangelho, vai voltar a pescar. Eu vou ter que te encontrar na beira da praia e eu vou falar contigo, mas Pedro, eu tenho um ministério diferente contigo. Pedro, tu és pedra e sobre essa pedra eu edificarei a minha igreja. Deus está dizendo: Pedro, eu vou confiar a você uma responsabilidade. Qual responsabilidade? A responsabilidade de ser pastor, a responsabilidade de cuidar da igreja. Em Atos capítulo 1, a Bíblia vai dizer que depois de Jesus ressuscitar, ele vai voltar, e quando ele volta, depois que ressuscita, ele vai aparecer por um período de 40 dias, e logo depois disso, Jesus, ele vai dar um ensinamento e uma ordem. Ele vai dizer: discípulos, João batizou com água, mas eu vou batizar com fogo e com o Espírito Santo. E ele vai dizer: depois que vocês receberem o fogo, depois que vocês receberem o Espírito Santo, vocês têm que ficar junto, porque do alto vocês vão ser revestidos de poder. Jesus está dizendo: não é um conselho, não é um conselho que eu estou dando para vocês, eu estou dando uma ordem. Qual ordem? Fica junto, porque do alto vocês vão receber do céu, porque do alto vocês vão receber poder, porque do alto eu vou mandar o Consolador. Jesus vai dizer: eu vou para o Pai para preparar-vos lugar, mas eu não vou deixar vocês só. Quem vai vir, Jesus? Eu vou enviar o Consolador. Quem é o Consolador? O Consolador é o bendito Espírito Santo. Quem é o Espírito Santo? O Espírito Santo é aquele que consola, é aquele que levanta o caído, é aquele que dá força para quem está fraco, é aquele que não deixa você desistir. O Espírito Santo, ele é amigo, o Espírito Santo, ele é consolador. Jesus vai dizer: ficai em Jerusalém, todos juntos. Por quê? Porque se ficar junto vai ter poder, se ficar junto vai ter revestimento, se ficar junto eu vou dar dom, se ficar junto eu vou queimar com fogo. Em Atos capítulo 2, a Bíblia vai dizer que todos estão juntos, mas no meio desses todos juntos alguns vão embora, mas graças a Deus que vão ficar 120 crentes esperando na promessa, crentes que receberam a palavra e vão dizer: vamos ficar junto, Pedro, vamos ficar junto, Tiago. Jesus foi, mas ele mandou nós ficar junto. Ele disse que não é para nós se afastar, ele disse que é para nós ficar em união. É Jesus dizendo: a igreja é união, a igreja é corpo, Jesus é a cabeça e nós somos o membro, nós somos o membro. Jesus diz: fica que vai receber. Eu imagino Pedro olhando para Tiago e dizendo: e aí, Tiago, Jesus foi, nós estamos sozinhos por enquanto, mas e aí, Tiago? Vai embora? Vou nada. Jesus falou que vai mandar o Consolador, ele disse que vai enviar, e ele vai enviar. Atos capítulo 2, a Bíblia diz que todos estavam reunidos no mesmo lugar, e do alto foi visto um som veemente, impetuoso, que fez o que? Encheu toda a casa, e foram vistas línguas repartidas como que de fogo, e cada um falava o idioma que devia falar. Só que quando o povo está dentro recebendo poder, enquanto o povo está dentro recebendo a promessa, enquanto o povo está dentro sendo revestido de poder, o povo que está do lado de fora não está recebendo poder, o povo que está do lado de fora não está entendendo o poder, o povo que está do lado de fora não está entendendo o que está acontecendo do lado de dentro. É isso que é o complicado, e é isso que é a dificuldade. Tem gente que vem para o culto, mas não entra no culto, tem gente que está na igreja, mas não entra na igreja. E a Bíblia vai dizer que quem está dentro está no poder, que quem está dentro está na unção, que quem está dentro está sendo revestido, e quem está fora está olhando e está murmurando, está dizendo: estão todos embriagados. Como é que pode ser analfabeto, não ter estudo e falar o nosso idioma? Isso só pode ser uma coisa: álcool. Isso só pode ser uma coisa: vinho. Mas a Bíblia vai dizer que quando o povo está do lado de fora murmurando, vai se levantar um homem chamado
Pedro, e esse Pedro não é um Pedro que se levantou quando os soldados encostaram em Jesus e ele tirou a espada da bainha e cortou a orelha do soldado. Não, esse não é o Pedro que se levantou para brigar com o povo enquanto o povo estava murmurando. Não, esse não é esse Pedro. Não é um Pedro que só andou com Jesus. Agora é um Pedro transformado pelo Espírito Santo de Deus. E vamos lá, não que Pedro deixou de tirar a espada, não que Pedro esqueceu a espada, só que a espada de Pedro mudou. A espada de Pedro que Pedro usava quando andava com Jesus era uma espada que cortava a carne, mas depois que o Espírito Santo de Deus veio, a espada que ele tirou da bainha é a palavra de Deus. É a palavra de Deus. Pedro olhou e falou: antigamente era no revólver, era na faca, era na bala, só que agora eu vou tirar uma espada. E a Bíblia diz que quando ele tira a espada, ele vai dizer: meus irmãos, nós não estamos embriagados, isso aqui é poder de Deus. E eu vou pregar para você que está do lado de fora para ouvir, e eu quero que vocês entrem. A Bíblia vai dizer, eu vou resumir a história, que dentro dessa mensagem vai entrar o tema desse congresso. E glória a Deus por vocês, jovens, que separaram, que oraram, e Deus mandou a chave, o tema desse congresso. Ele vai dizer que nos últimos dias, como profetizou Joel, que o Espírito Santo ia derramar o que? Poder sobre toda a carne. Quem é jovem recebe poder, quem é velho recebe poder, quem não consegue andar recebe poder, recebe poder. Só que a Bíblia diz que depois que Pedro vai pregar, depois de um sermão, as 3.000 almas que estão ouvindo a palavra de Deus vai dizer: eu quero esse Jesus que você está pregando, eu quero esse poder que você está pregando. Olhe para cá, o começo da igreja primitiva é um começo muito simples, é um começo sem tecnologia, é um começo sem recurso, é um começo sem ajuda, mas é um começo cheio do poder de Deus, é um começo cheio da graça de Deus. Hoje nós nos encontramos no ano de 2026 depois de Cristo, logo depois da morte de Cristo, o ano 2026, nós nos encontramos nesse ano, e graças à bondade de Deus, nós temos muitas ferramentas para nos auxiliar e nos ajudar a prestar um culto ao Senhor. Nós temos luzes que nos iluminam, nós temos os melhores microfones, nós temos os melhores instrumentos, nós temos as melhores cadeiras almofadadas para nos ajudar a prestar um culto ao Senhor. Nós temos os melhores equipamentos para tirar foto, gravar, para quem não está aqui receber a palavra que está aqui. Só que olhe para cá, antigamente no começo da igreja primitiva não tinha glamour, no começo da igreja primitiva não tinha tecnologia, no começo da igreja primitiva não tinha microfone, no começo da igreja primitiva não tinha celular, mas tinha uma coisa: o que? Poder de Deus e Jesus no culto. Poder de Deus e Jesus no culto. Olhe para cá, a Bíblia diz que o culto era do começo ao fim, debaixo do que? Da glória e do poder de Deus, da glória e do poder de Deus. Só que hoje nós temos equipamentos para nos ajudar e nos auxiliar no culto ao Senhor, mas às vezes, quase sempre, nós temos tudo para prestar um culto ao Senhor, mas enquanto nós estamos aqui, Jesus está do lado de fora do culto. Nós temos aqui com melhores microfones, mas o Espírito Santo está dizendo: vai lá com o seu melhor microfone, vai lá com o seu melhor terno, vai lá com a sua melhor voz, vai lá, pode cantar sozinho, canta sozinho. É por isso que nós vivemos alguns cultos gelados, nós estamos em alguns cultos que nós entramos sem sentir Deus, sai sem sentir Deus e não ouve uma palavra de Deus, e nós queremos encontrar uma desculpa, nós queremos encontrar uma pessoa para nós colocar a culpa. Foi o pregador que pregou mal, foi o pastor que não dirigiu bem, foi a cantora que não foi afinada, foi isso, foi aquilo, foi lá. Mas nós não conseguimos receber aí não conseguimos entender que a responsabilidade de prestar um culto ao Senhor é individual. É você que tem que prestar o culto ao Senhor, é você que tem que levantar a mão, é você que tem, é você. Depois de 3.000 almas se levantam ao Senhor e se rende ao nome do Senhor Jesus. É o começo da igreja primitiva. 120 que recebeu, compartilhou para 3.000, são 3.120 pessoas. Logo depois a Bíblia diz que Pedro vai pregar o segundo sermão. 5.000 almas, 5.000 com mais 3.000 são 8.000, mais 120, 8.120 almas. É o começo da igreja primitiva.
é o começo do evangelho. É o começo de uma igreja firmada na palavra. É o começo de uma igreja que não queria saber quem ia pregar, não queria saber quem ia cantar, não queria saber como ia aquiatar o culto, não queria saber se o culto ia ser na igreja, na praça, dentro de uma caverna. Só queria saber de uma coisa: hoje tem culto e hoje eu vou para adorar a Deus. Hoje eu vou para adorar a Deus. É um começo muito simples, é um começo muito difícil, é um começo onde o Império Romano, César vai queimar Roma e vai dizer: quem queimou Roma foi os cristãos. Vamos acabar com essa raça, vamos acabar com esse povo. Mas mesmo debaixo de perseguição, não deixava de prestar culto, não deixava de fazer culto. Mesmo escondido, estava adorando. Mesmo escondido, estava buscando. Olhe para cá, olhe para cá. Hoje qualquer coisa o crente quer parar. Hoje qualquer coisa o crente quer desistir. Quantas pessoas pregou para nós no começo da nossa caminhada? Hoje nós estamos aqui pela bondade de Deus, e as pessoas que pregou tá lá fora, se afastou. E muitas das vezes você vai perguntar para a pessoa e vai dizer: e aí, o que aconteceu para você se afastar? Foi a prova? Foi o quê? Foi a morte? Foi o quê? Não foi não. A mulher lá da igreja, dirigente do ciclo de oração, olhou para mim, não me deu oportunidade no congresso, eu saí da igreja. E aí, o que foi? Qual foi o motivo que fez você voltar para trás e largar o evangelho de Jesus? Foi a calúnia dentro da igreja. Eu recebi um levante dentro da igreja e eu saí, não quero mais saber disso. Eu estou machucado, eu estou machucada. Eu vim pregar para a tua vida e para a tua alma que o evangelho não é doce, o evangelho não é mel. Jesus vai dizer: se vocês querem vir até mim, faz uma coisa: negue-se a si mesmo. E aí, pegue a tua cruz, pegue a tua cruz, pegue a tua cruz. O evangelho é cruz, o evangelho é peso. Se você está aqui dentro, receba essa palavra. Vai ter levante, vai ter calúnia, vai ter tudo para fazer você voltar para trás. Só que em meio a tantas provas, em meio a tantas tribulações, recebe essa palavra: Jesus estará comigo e contigo até a consumação do século. Até a consumação do século. Eu não vim aqui para massagear o seu ego. Eu vim para dizer que o começo foi difícil, que o começo foi turbulento, o começo foi debaixo de tribulação e perseguição, mas não negaram o nome do Senhor, não negaram o nome do Senhor, não negaram o nome do Senhor, não negaram o nome do Senhor. E a palavra para a tua alma é hoje, é essa aqui: se o seu namorado te faz perder a presença do Pai e te faz perder o caminho do céu, larga o namorado e vai sozinha para o céu. Se há algo ou alguém te faz sair do foco de Jesus, te faz perder a chamada que Jesus determinou na tua vida, larga o que for, desista do que for, mas não larga Jesus por nada. Não larga Jesus por nada. Não larga Jesus por nada. Tem gente que está pensando que quando entrou no evangelho, entrou na presença de Deus, recebeu a chamada do Pai, teve um poder derramado sobre a vida. Jesus deu o privilégio de escrever o meu e o teu nome sujo no SPC Serasa, no livro da vida. Limpou o meu nome, limpou o seu nome, trocou as nossas vestes, deu um novo palavreado na minha e na tua boca. Quem era você e quem era eu alguns anos atrás? Aonde eu e você estava alguns anos atrás ou meses atrás? Aonde eu e você estava uma hora dessa? Alguns agora estavam na biqueira, alguns já estão dentro daquelas luzes que pisca para lá e para cá, alguns já estão bêbados em alguma adega. Só que Jesus teve misericórdia e graça, olhou para mim e para a tua vida e disse: você não vale nada no mundo, mas eu te escolhi. Você não vale nada no mundo, mas eu te escolhi. Para quê? Para pregar a palavra e dar continuidade. Olha para cá, jovem. Jesus, ele tem uma chamada nesse jovem. Qual é a chamada? É ser advogado também, é ser promotor também, é ser juiz também, é ser empresário também. Mas a primeira chamada que Jesus te escolheu e te chamou é para vocês levar o evangelho, é para vocês levar a palavra que ele determinou na tua vida.
A Bíblia vai dizer que logo depois de Pedro pregar, a igreja começa a ter forma. E quando a igreja começa a ter forma, tomar forma, a Bíblia diz que junto com o crescimento da igreja e junto com a forma que a igreja começa a crescer e a ter forma, a Bíblia vai dizer que também vai vir trazer alguns problemas. Junto com o crescimento da igreja vai vir problema, porque todo crescimento traz consigo problema, e não ia ser diferente na igreja. A Bíblia diz que quando a igreja começa a ter forma, vem uns homens em pé e falam para Pedro: Pedro, nós temos que pregar. Pedro, nós temos que fazer a obra. Pedro, nós temos que levantar discípulos e levantar igrejas. Mas e aí? Enquanto nós estamos indo pregar, enquanto nós estamos indo levantar a igreja, o que está acontecendo? As viúvas e os órfãos vêm querer o nosso tempo. Só que nós não temos tempo para esse povo. Capítulo 6 e 7 vai dizer de Atos, que o povo vai dizer: Pedro, nós não temos tempo para gastar com viúva e com os meninos que não tem pai nem tem mãe. Levanta alguém para tomar conta desse povo. Levanta alguém para tomar conta desse ministério, que é qual? Cuidar de mulher que não tem esposo e cuidar dos meninos que não tem pai nem mãe. Levanta alguém para tomar conta. A Bíblia vai dizer que quando Pedro recebe essa notícia, que o povo, alguns precisam ir pregar, que o ministério é pregar, mas tem algumas pessoas que querem a atenção dele, as viúvas e os órfãos, ele vai dizer: nós vamos levantar o povo para cuidar desse povo aí. Nós vamos levantar o povo para cuidar das mulheres que não tem esposo, que está faltando comida dentro de casa. E nós vamos levantar a pessoa para cuidar dos meninos que não tem pai nem mãe, que não tem nada. Nós vamos cuidar desse povo, porque a igreja está aqui para cuidar, para zelar, para te encaminhar para o caminho do céu. E a Bíblia vai dizer que antes disso, antes de levantar, a Bíblia vai dizer que Pedro vai dizer: olha lá, meus irmãos, vamos se ajuntar. Para quê? Para orar. Para quê, Pedro? Para levantar o quê? Diáconos. E o que o diácono vai fazer? Vai ir para a sede? Vai para os congressos? Vai para a televisão? Vai ficar no pódio? Não, vai fazer o quê? Vai cuidar das mulheres que não tem esposo e vai cuidar dos meninos que não tem pai nem mãe. Que ministério é esse? Mas e aí, não vamos dar qualquer um essa responsabilidade. Tudo bem que não é algo muito interessante, muito glamouroso, mas mesmo assim, olha só, o começo da igreja primitiva foi debaixo da oração, e até para levantar pessoas, para cuidar de pessoas que não tinham atenção, que ninguém queria olhar, que eram esquecidos, mulher que não tem esposo, não tem renda, menino e menina que não tem pai, não tem mãe, não tem família. Para cuidar desse povo não vai ser qualquer um. Nós vamos orar para Deus abençoar e nos revelar quem é que vai ser. Saudade de quando para receber o dom, saudade de quando era para receber o cargo eclesiástico dentro da igreja. Não era o salário ou o dízimo que falava mais alto. Não era o dízimo da pessoa que falava mais alto. Eu vou consagrar ele evangelista, pastor, porque o dízimo dele é alto. Eu vou levantar ele porque ele tem uma empresa muito grande. Eu pedi algo, ele foi e deu. Saudade de quando era pela oração. E a Bíblia diz que Pedro vai dizer: nós vamos orar para levantar o povo. E a Bíblia diz que depois que Pedro e os discípulos, os apóstolos voltam da oração, ele vai dizer: agora nós vamos levantar o povo para cuidar desses homens. Qual é o nome? Diácono. É diácono, vai ter que receber essa responsabilidade. Vai cuidar, vai zelar, vai dar água, vai abrir a porta, vai cuidar do povo que está atravessando a rua. Vai lá, vai ter que cuidar. Eu estou hoje pregando aqui pela misericórdia e bondade de Deus, mas na minha igreja quem varre a rua é eu, quem dá água para os pastores é eu. Quando a pessoa acima do ciclo de oração chega lá, o primeiro a atravessar a rua e abrir a porta e travar o trânsito é eu. Mas se o pregador faltar e o pastor dizer prega, eu prego. Mas se não pregar, eu vou limpar o banheiro, eu vou dar água. É a função de diácono. E glória a Deus por isso. Se eu não der água para o pregador na minha igreja, ele vai ficar com sede. Glória a Deus por isso. Não sou Jesus, mas eu mato a sede de alguns. Pedro vai dizer: nós vamos levantar diácono. E aí, quem vai ser? Primeiro, os requisitos para ser diácono tem que ter o quê? Ser cheio do poder de Deus. Ter um bom testemunho. A Bíblia diz que Pedro vai dizer: para ser diácono tem que ter um bom testemunho. Tem que ter um bom testemunho. Aonde ele passar, na rua que ele andar, no bairro que ele andar, o povo tem que olhar para ele e dizer: essa aí é um homem de Deus.
tem que ter um bom testemunho. Meu pai sempre falou para mim, falou: Paulo, mais vale o nome do que o ouro e a prata. Mais vale você andar de cabeça erguida e ter o seu nome limpo do que qualquer dinheiro e qualquer prata. Pedro vai dizer: primeiro requisito, tem que ter um bom nome. E o segundo, ser cheio do poder de Deus. E aí, a Bíblia diz que logo depois desses requisitos, vão levantar algumas pessoas para esse cargo de ser diácono. E dentre essas pessoas que foram selecionadas, aparece um jovem ilustre chamado Estevão. E quando Estevão recebe esse cargo, que é cuidar, que é zelar do povo, das mulheres que não tem esposo, dos meninos que não tem pai nem tem mãe, em outras palavras, daquele povo esquecido, da Dona Maria que passa necessidade, do Zezinho que não tem pai nem mãe, vive na rua para lá e para cá, que ninguém liga para ele, mal vai na escola, a roupa é rasgada, vem para o culto de qualquer jeito, porque não tem ninguém para cuidar. A Bíblia diz que Pedro olhou e disse: nós vamos levantar a gente para cuidar. Vamos levantar a gente para cuidar. Glória a Deus. Olhe para cá, a igreja, uma das funções da igreja na terra é cuidar e zelar das ovelhas que estão. A Bíblia diz que logo depois disso, Estevão ele vai cuidar, ele vai zelar, mas ele vai pregar a palavra de Deus. Estevão vai cuidar, vai zelar, vai visitar o povo, mas ele vai pregar a palavra de Deus. Olhe para cá, Estevão ele vai conciliar o ministério de ser diácono, de cuidar das mulheres, de cuidar dos meninos que não tem pai nem tem mãe, das mulheres que são viúvas, de ver se está faltando alguma coisa dentro de casa, se vê o que está faltando para o menino, se ele já comeu, se ele já bebeu. E aí depois disso ele vai pregar a palavra de Deus, ele vai pregar a palavra. E Estevão pregava de dia, Estevão pregava de noite, Estevão pregava na igreja, Estevão pregava na rua, aonde tinha gente para escutar, Estevão pregava, aonde tinha alguém para escutar uma mensagem, Estevão pregava. Olhe para cá, Estevão não queria saber se ia dar oportunidade para ele, se ia ter muita gente, se não ia ter ninguém. Ele falava: eu tenho que pregar a palavra de Deus, eu tenho que fazer o que Deus me chamou para eu fazer, eu tenho que cumprir o ministério a qual Deus colocou na minha mão. Olhe para cá, hoje nessa noite você entrou aqui e você está dizendo para Deus: Deus, eu não vou fazer mais, eu não vou mais fazer o que o Senhor mandou, eu não vou mais fazer o que o Senhor está mandando. Só que hoje, pela revelação da palavra, manda Deus te dizer: quando Ele colocou algo na tua mão, quando Ele colocou a confiança na tua mão de entregar esse dom na tua mão e esse cargo, Ele não olhou para o que você era e não olhou para o que você é, Ele confiou e te entregou. Manda Deus dizer para a tua vida e para a tua alma: o que Ele entregou na tua vida é para zelar, é para cuidar e é para fazer. É para zelar, é para cuidar e é para fazer. E eu vou repetir uma terceira vez: Deus manda dizer que o que Ele entregou na tua mão é para cuidar, é para zelar e é para fazer. Você está olhando para a prova, para o vento, para a tribulação. Tem gente que está aqui, eu vejo como fosse um tapete e guardou o dom debaixo do tapete. Eu vejo como se fosse pérolas escondidas debaixo do tapete, e está dizendo: Deus, eu vou ficar quietinho, Deus, eu vou ficar quietinha e não vou mais fazer o que o Senhor mandou, eu não vou mais operar o que o Senhor mandou, eu não vou mais usar o dom que o Senhor mandou. Olhe para cá, Deus hoje me dá essa palavra para a tua alma e para a tua vida. Deus te viu, Deus te viu, Deus te viu, Deus te viu. Você está hoje aqui e manda Deus pregar para a tua alma e para a tua vida. A prova é difícil, o levante foi grande, o luto foi grande, e você disse: o luto bateu e eu não consigo mais, porque não tem mais o braço direito para mim. Manda Deus te entregar essa palavra pela revelação da palavra. Eu sou o teu braço forte, que te seguro pela tua mão. E hoje eu marquei esse encontro para dizer para a tua alma: não vai parar, não vai parar, não vai parar, não vai desistir do que eu coloquei na tua vida. Eu caminho para encerrar. Estevão vai pregar e vai pregar. Olhe para cá. Jesus, uma certa vez, ele vai dizer, e ele vai pregar uma mensagem. Dentro dessa mensagem, ele vai pregar uma parábola. Qual parábola? A parábola do semeador e da semente do grão de mostarda. Mas ele vai pregar uma parábola qual?
que saiu o semeador ao quê? A semear. E o semeador era um semeador, um tipo de semente, mas eram 4 tipos de terra. Um semeador, um tipo de semente e 4 tipos de terra. E Jesus vai dizer, o semeador saiu a semear. A primeira semente caiu em uma terra que começou a crescer, a semente, mas como essa terra era dura, essa semente morreu e não cresceu e não deu fruto. A segunda semente caiu em pedregais, e quando essa semente caiu em pedregais, não conseguiu ter raiz e acabou morrendo. A terceira semente caiu em uma terra cheia de espinhos, aonde não conseguiu crescer e ela morreu. Mas a quarta semente caiu em uma terra boa. E quando essa semente caiu em uma terra boa, a Bíblia diz que Jesus vai dizer, quando essa quarta semente caiu em uma terra boa, essa semente cresceu, teve raiz, começou a frutificar e deu fruto. O problema nunca foi o semeador, e o problema nunca foi a semente. O problema sempre foi a terra. O problema nunca foi o semeador e nem a semente, o problema foi a terra. Jesus naquele dia, naquela hora, ele era o semeador. A semente era a palavra, e o coração do povo era a terra. Tinha gente que estava no meio a escutar a palavra, levantar a mão da glória, mas a semente não ia frutificar dentro de casa nem no trabalho. Tinha gente que ia escutar a palavra, a semente ia cair no coração, mas a semente ia morrer no trabalho. Mas no meio daquela multidão tinha gente que ia receber a palavra, a semente ia germinar aqui, dar fruto no trabalho aonde ele fosse. O que eu entendo com isso? O que Deus está dizendo? O evangelho é semeadura. Alguém semeou na tua vida, você cresceu, deu um fruto e agora é uma árvore que semeia na vida do povo. Hoje eu sou um fruto, eu sou uma árvore que dou fruto e semeio na vida de alguém. É um trabalho de semeadura. Jesus semeia uma palavra no meu e no teu coração, enquanto nós estamos com treva, no pecado, no mundo aí, a semente cresce e dá forma, nós se convertemos, Jesus muda a nossa história, a nossa vida, nós viramos uma árvore e aí compartilhamos a mesma semente da palavra no coração de alguém e assim por diante. Só que Estevão ele vai pregar. Enquanto ele está pregando, a Bíblia vai dizer que o povo vai se levantar e vai dizer, como é que pode? Eu não quero mais ouvir Estevão, eu não quero mais ouvir a palavra que sai da boca de Estevão, eu não quero mais ouvir Estevão pregar, eu não quero mais ouvir a mensagem de Estevão. Mas qual é o problema de Estevão? Ele está no pecado? Não. Ele está pregando o que ele está pregando? O que é? Qual é a dificuldade de ouvir Estevão? O que Estevão está fazendo? Está pregando depois está mentindo? Não. Estevão está pregando depois está adulterando? Não. Estevão está pregando depois está bebendo cachaça? Não. Qual é o problema de Estevão? Ele está pregando a palavra. E qual o problema disso? Eu não quero ouvir a palavra. Qual é o problema de Estevão? É porque ele prega a palavra. Mas vamos fazer o seguinte, vamos colocar ele num problema e vamos pegar um erro nele. A Bíblia diz que procura um erro em Estevão. Estevão era pecador. Só que a Bíblia diz que pelo bom testemunho de Estevão não encontram nada. Não encontram nada para julgar aquele homem. Aí o povo vai dizer, já que nós não conseguimos julgar ele, nós vamos pagar alguém, para quê? Para me levantar e mentir. Falar que ele fez, que ele está pregando a palavra errada, que ele está murmurando, que ele está blasfemando contra o nome de Deus e contra a palavra de Deus. E aí, pagaram. E quem é que está se levantando contra a vida de Estevão? Quem é que está se levantando contra o ministério de Estevão? Quem é que não quer ouvir a palavra na boca de Estevão? Quem é? O macumbeiro? Não. O feiticeiro? Não. O matador? Não. A macumbeira? Não. Quem é que não quer mais ouvir a palavra na boca de Estevão? É os crentes. Quem é que quer que Estevão parar? É os crentes. Os crentes não querem mais ouvir a voz de Estevão. A Bíblia diz que o povo que está no sinédrio não quer mais ouvir. Não quero mais ouvir. Mas e aí, vamos pagar para ele mentir? Para mentir e falar que ele é assim, olhe para cá. Hoje pela misericórdia de Deus eu estou aqui. Mas eu me lembro que no começo da minha conversão com Jesus, eu ganhei um terno, eu ganhei uma camisa, ganhei uma gravata, eu ganhei um sapato, eu ganhei tudo. E eu fui para a igreja. Minha alegria era estar na igreja. Quando Jesus me libertou, me salvou, me transformou. E Deus falou para mim que eu ia ser um pregador da palavra. E um certo dia um pastor chamado Salles, ele me deu uma oportunidade para pregar. Todo errado, todo de qualquer jeito. Mas eu não sabia falar direito. Eu não sabia ler a Bíblia direito. Eu lia, relia e no final esquecia. E na hora que eu cheguei para pregar, eu preguei uma palavra muito simples, na minha simplicidade, na minha humildade. E quando eu preguei, eu terminei o culto. O evangelista, velho de casa, velho de evangelho, ele
chegou em mim no final do culto, depois do culto, no final da porta. Ele olhou para mim e falou: jovem, eu tenho algo para falar para você. Eu tenho algo para falar para a tua vida e pelo teu ministério. E eu novo convertido, acabei de sair do mundo, entrei para a igreja, recebi a oportunidade para pregar. Ele olhou para mim, aquele evangelista velho de igreja. Ele olhou para um novo convertido, sem estrutura, começando a caminhada cristã, começando a fazer a obra de Deus. Ele olhou para mim, não teve piedade, ele não teve amor à alma. Ele olhou para mim e disse: você não presta para pregar, o seu lugar não é pregando a palavra, você não leva azeite para pregar. Olhe para cá, ele não falou hoje para um jovem de 25 anos, que é diácono da Assembleia de Deus, Ministério Santo Amaro, que está casado, estruturado na palavra e em Jesus. Não, ele falou para um novo convertido. Ele falou para um jovem que estava querendo sair do pecado, não teve amor pela alma. Ele olhou para mim e disse: você não presta para pregar a palavra, você não leva azeite para pregar a palavra, e Deus não tem um chamado na tua vida. Quem falou? O macumbeiro? Não, foi o evangelista da igreja. Naquele dia eu saí chorando para dentro de casa, e eu dobrei o joelho e eu orei naquele quartinho, que eu morava dentro de um quartinho, e dentro do quarto era o próprio banheiro. Era quarto, sala, cozinha, tudo dentro do mesmo quarto. Eu dobrei o joelho e eu orei a Deus. Falei: Deus, o Senhor me libertou, o Senhor me transformou, e o Senhor disse que o Senhor tem uma obra na tua vida, na minha vida. Só que aquele homem que é evangelista da tua obra, que ele é evangelista da tua igreja, ele olhou para mim e disse que o Senhor não é na minha vida. Um novo convertido conversando com Deus. Ele disse que o Senhor não é na minha vida e que eu não presto para pregar a tua palavra. Ele disse que o meu lugar não é pregando a tua palavra, Jesus. Ele disse que eu não levo jeito, que o Senhor não tem chamada na minha vida, e que o meu lugar não é a igreja. Aonde que é o meu lugar, Jesus? Aonde que é o meu lugar, Jesus? E naquele exato momento, quando eu estava orando, pensando em voltar para trás, desistir, porque quando eu pensei que dentro da igreja o povo ia olhar para mim e dizer: vai nessa tua força, não desiste da chamada, está difícil, mas não para. O povo olhou e disse: você não presta para pregar. Eu olhei e disse: já que eu não presto aqui, eu presto lá fora. Jesus olhou para mim e disse: Paulo, quando você estava dentro de uma cracolândia, aonde quando você estava dentro de uma boca de fumo, quem é que foi lá te encontrar? Quem é que olhou para você e disse que tinha uma obra na tua vida? Foi ele ou foi eu? Se foi ele, tu volta para trás, mas se foi eu, continua. Olhe para cá, eu estou aqui pela misericórdia de Deus, eu estou aqui pela bondade de Deus, porque pela bondade de Deus, quando eu me afastei, fazia uma fila de cracudo, e eu dentro da cracolândia, um filho de pastor afastado do evangelho. Eu me lembro quando Deus usava, o cracudo olhava para mim dentro da cracolândia e falava: me dá uma de 10, da maior, da graúda. E aí, você tem uma obra, Deus tem uma obra na tua vida, e o seu lugar não é aqui. Saía ele da fila, chegava outro na fila e dizia: agora a minha é de 5. E eu digo para você: o seu lugar não é aqui, e você vai ser um pregador da palavra. Olhe para cá, se Jesus determinou a palavra na tua vida, não tem homem, não tem mulher, não tem macumba, não tem nada que faça Deus parar e interromper a obra na tua vida. Camada cede. Eu encerro agora. Eu sou igual carro a gasolina, deu partida, vai embora, só desliga na hora que eu entrego a oportunidade. Eu encerro agora. Estevão vai pregar, o povo pega Estevão, leva ele para dentro do tribunal. Eu encerro agora a mensagem. Quando levam Estevão dentro do tribunal, os acusadores vão falar, vão acusar Estevão para o juiz, e o juiz vai escutar o quê? Ele blasfemou contra Deus, blasfemou contra a lei de Moisés, ele está falando tudo errado, pregando tudo errado. E aí? Nós não quer mais. E aí? Falou. E agora? Agora é a vez de Estevão. Agora é a vez de Estevão se justificar. Agora é a vez de Estevão se levantar e dizer: não menti, não falei, o que eles estão falando é mentira. Só que quando Estevão recebe a oportunidade, para alguém, para aquelas pessoas que estavam acusando Estevão, Estevão ia receber uma voz, Estevão ia receber um momento, Estevão ia receber um pedaço do tempo para ele falar e se justificar. Mas quando Estevão escutou os seus acusadores, e quando falaram: e aí Estevão, agora é a tua vez, eu imagino Estevão dizendo: agora é a minha vez, olha só, agora é a minha vez, eu cumprimento a igreja com a paz do Senhor. Porque quando Estevão recebeu a vez de falar, ele olhou e disse: agora não é uma
uma vez de falar, agora é uma oportunidade de fazer o quê? De pregar a palavra. É uma oportunidade de fazer o que Deus manda. A Bíblia diz que quando chega a vez de ele justificar, ele olhou e falou: eu podia perder o meu tempo me justificando, eu podia perder o meu tempo e me justificar contra essas mentiras, mas sabe o que eu vou fazer? Eu vou fazer o que Deus mandou eu fazer. Eu vou pregar a palavra. A Bíblia diz que quando ele pega a oportunidade, ele não perde o tempo dele se justificando. Ele se levanta e vai dizer: agora todo mundo vai sentar, que eu vou pregar a palavra. Deus deu a promessa a Abraão, de Abraão veio Isaac, de Isaac Jacó, de Jacó 12 tribos, de 12 tribos veio e levantou José. Estevão vai pregar a palavra. O povo vai pegar Estevão e vai dizer: nem agora ele para de pregar, nem agora ele para de fazer a obra. O que nós vamos fazer? Nós vamos jogar pedra nele e nós vamos acabar com a vida dele. Olhe para cá, o diabo já tentou fazer você parar de várias maneiras. O diabo já bateu na tua família, o diabo já levantou a tentação, o diabo já colocou o prato, até o luto entrou na tua casa. Só que Estevão vai dizer: eu vou pregar, independente se quer ouvir não. A Bíblia diz que pegam Estevão e diz: agora vai matar na pedrada, porque da pedrada ele não escapa. A Bíblia diz que o povo pega Estevão, leva para fora da cidade e vai fazer o que? Vai matar Estevão, vai jogar pedra em Estevão. Só que antes de jogar a pedra em Estevão, a Bíblia diz que o povo vai tirar a capa. Pode deixar, pastor, a ilustração. A Bíblia diz que o povo vai tirar a capa. Olhe para cá que eu encerro a mensagem. Eu encerro a mensagem e você dá glória a Deus. A Bíblia diz que quando o povo vai jogar pedra em Estevão, o povo vai tirar as capas. Fica de pé, por favor, que eu encerro a mensagem, me ajuda a pregar. A Bíblia diz que quando o povo vai jogar pedra em Estevão fora da cidade, antes de jogar pedra, a Bíblia diz que o povo tira a capa. E quando tira a capa, a Bíblia diz que é jogada aos pés de um jovem chamado, você leu comigo, as capas é jogada aos pés de um jovem chamado. O povo está olhando e está dizendo: eu vou jogar a capa no pé desse jovem aqui, e não é nada demais, é só jogando as pedras, só jogando a capa para jogar pedra em Estevão. Só que Estevão sabia que se ele parasse de pregar, o povo não ia jogar pedra nele. Ele sabia que se ele calasse a boca, o povo não ia tirar a capa e jogar aos pés de um jovem chamado Saulo. Só que ele sabia que se ele continuasse pregando, o povo ia jogar pedra e ia tirar a capa. E a Bíblia diz que porque ele não parou de pregar, a capa caiu no pé do jovem chamado Saulo. E quando a capa cai no pé do jovem chamado Saulo, é Deus dizendo: porque você não parou de pregar, tomou pedrada, eu estou colocando a semente no coração de Saulo. Eu estou colocando a semente no coração de Saulo. Independente de como a semente vai ser plantada, Jesus só quer plantar. Não quer saber se é mau caráter, não quer saber se é matador, não quer saber de nada. Jesus está dizendo: eu plantei a semente no coração de Saulo quando Estevão não parou de pregar e tomou as pedradas. Quando Estevão recebe as pedradas, é Saulo recebendo a semente. Quando ele está indo para Damasco, é Jesus dizendo: agora vai ter raiz. Quando está na casa de Adão, é Jesus dizendo: agora eu estou regando. Mas quando ele sai da casa de Adão, é Jesus dizendo: agora tu saiu para frutificar. Se não tivesse o Estevão para pregar, se não tivesse o Estevão para tomar pedrada, nunca ia ter Romanos, não ia ter Gálatas, não ia ter Colossenses, não ia ter Hebreus, não ia ter alguns versículos e alguns livros na Bíblia. É Deus dizendo: as pedradas vão te dar fruto. Com pedradas vai vir fruto. O ministério é difícil, o ministério é árduo. Eu vou falar isso aqui. O senhor recebe, dá conselho e fala. Só que quem é que te dá conselho? Quem é que está aberto para te ouvir? Tu está aberto para ouvir todo mundo, e tu está aberto para aconselhar todo mundo. Nas horas difíceis do povo tu está lá, na hora de dificuldade deles você está lá. Só que quem é que está contigo na hora de dificuldade? Quem é que te escuta nos seus lutos, nas suas provas, nos seus momentos de escuridão? Só que Deus manda dizer para ti: é eu que estou contigo, é eu que estou contigo. Não fui eu que disse que ia te fortificar, não fui eu que disse para ti cingir os lombos, não fui eu que disse que a luta e o caminho ia ser difícil,
Mas eu te digo, nessa noite, eu estou te renovando as tuas forças agora. Eu estou renovando as tuas forças agora. O culto é de jovem, mas Deus mandou parar para falar para o pastor que está renovando as tuas forças agora. Está renovando as forças agora. Eu vejo um campo minado, um lugar muito difícil. Só que Deus manda dizer: vou abrir um caminho para você dentro daquele lugar. O lugar não é bonito, é um lugar fechado, é um lugar de dificuldade. Mas lá eu vou plantar uma semente através da tua vida. Daquela semente vai ser um ponto de pregação. E lá eu vou fazer uma obra. Assim te diz o Senhor. Olhe para cá que eu encerrei a mensagem. As pedras que eu e você recebemos, enquanto eu e você está recebendo pedrada pelo ministério, enquanto eu e você está recebendo pedrada pelo que Deus tem na minha, na tua vida, é Jesus dizendo: para você é pedrada, mas para o povo que está vendo é semente. Para você é calúnia, mas para o povo que está vendo de fora é semente. E Deus manda dizer: não vai parar, não vai desistir, não vai retroceder, não vai voltar para trás. Deus tem uma obra na tua vida. Você está hoje aqui, não era para você estar hoje aqui, mas Deus está dizendo: você veio, não veio? Você veio, não veio? Você veio porque Deus tem uma obra na tua vida. Deus tem um ministério na tua vida, uma família para a tua vida. Geração eleita, Deus vos abençoe. Que Deus continue abençoando. Não desista, não volte para trás, não retroceda, não larga a chamada, não larga o ministério, não larga o que Deus colocou na tua vida. Esse congresso foi difícil de acontecer, foi um congresso difícil como todos são, só que Deus manda dizer para vocês, porque vocês chegaram até aqui, um novo tempo vocês te esperam. Um novo tempo espera vocês. Um novo tempo espera essa mocidade. Olha para cá. Deus manda dizer que um novo tempo espera vocês. Um novo tempo espera vocês. Quem voltou para trás, Deus está dizendo: eu vou buscar. Quem voltou para trás, Deus vai buscar. Está faltando gente dentro dessa mocidade. Está faltando gente que não aguentou a prova. Só que Deus está dizendo: fica tranquilo que eu vou lá buscar. Fica tranquilo que eu vou lá buscar. Fica tranquilo que eu vou lá buscar. Esta é a mensagem que Deus trouxe nessa noite pela bondade de Deus. Eu quero agradecer a vida de cada um que aqui está, do pastor, do grupo dessa noite aniversariante. Deus continue abençoando a vida da minha esposa. Antes de entregar, até alguém que está nessa noite, que ouviu os louvores, ouviu as mensagens, recebeu a oração, que quer aceitar a Jesus? Tem alguma alma nessa noite para Jesus? Tem alguém que se afastou, voltou para trás, está dizendo: Jesus, eu quero voltar hoje. A oportunidade é hoje. Tem alguém? Tem alguém? Eu vou repetir mais uma vez. Tem alguém que quer vir para Jesus, quer que Jesus escreva o seu nome no livro da vida? A oportunidade é hoje. Tem alguém? Não tem ninguém? Que o Espírito Santo de Deus te prepare uma outra oportunidade. Eu agradeço a minha oportunidade. As palmas louvam o nome do Senhor Jesus. Enquanto o grupo de louvor louva ao Senhor com esse hino, oferte a casa do Senhor com alegria. Amém.